estamos aqui, Léo, para falar da partida, para falar de como o Ceará conquistou essa primeira vitória na Copa do Nordeste 2023. E aí eu queria que você já elencasse, de maneira geral, o que é que você achou da postura do time, se você gostou da escalação inicial. Ele veio com luva no aberto, veio com um volante de mais pegada, que no caso era o Richardson, e um volante de mais saída, que no caso era o Rezende, o Kaique de novo improvisado na direita, e basicamente, né, o restante do time, Vitor Gabriel ali, dos jogadores mais usuais. Então eu queria a sua primeira explanação do que você observou nessa vitória da equipe do Ceará por 2-0. Boa noite. Boa noite, Minhoca, todo mundo que está aqui no chat, que está ouvindo depois, quem está ouvindo depois também, que vai lá abrir o YouTube só para deixar o like, quem está ouvindo lá pelos agregadores lá de podcast. E hoje assim, a gente estava fazendo umas lives muito repetitivas, né? O Ceará mesmo estava sendo muito repetitivo nos seus erros, no extracampo, o ambiente do jogo extracampo também estava sendo muito repetitivo, mas a gente brinca que o Ceará parece que algumas coisas destravam quando menos espera, e eu acho que tudo começa de forma anímica, dar uma melhorada. E eu acho que as movimentações políticas do Ceará hoje, apesar dos protestos, e os protestos vão sempre ocorrer até a efetivação da renúncia do Robson de Castro, não tem como ser diferente, mas as mudanças no bastidores político do Ceará, eu acho que já trouxeram uma certa leveza, eu acho que foram responsáveis, inclusive, pelo público hoje maior, assim, essas campanhas de público zero, que vinham levando em torno de 4 mil torcedores, hoje chegou no próximo de 8. Eu acho que as movimentações políticas, né, já contextualizando, né, as modificações, assim, a real possibilidade nos bastidores do Ceará de uma vitória da oposição, que uma eleição que já estava perdida para a oposição, e com algumas movimentações de bastidores, com o apoio do atual presidente do Conselho Deliberativo, Evandro Leitão, e ex-presidente do clube, né, um apoio oficial à chapa da oposição. E eu acho que mais tarde, depois a gente pode até entrar nos pormenores dessa questão de bastidores, que eu até trouxe em um tweet informações de pessoas que presenciaram esses movimentos de perto. Mas falando mais do jogo, eu acho que diante dessas modificações, os bastidores da torcida hoje foi com mais vontade de apoiar. Eu acho que ela se agarrou a uma esperança que tinha, porque essa questão da política do clube está incomodando muito a torcida. E eu acho que isso fez a diferença. Eu acho que hoje eu senti um Ceará apresentando alguma evolução, pela primeira vez na temporada, contra um adversário que a própria torcida colocou como o primeiro parâmetro que a gente teria para a temporada, por ser um time de Série B, por ser o Sampaio Corrêa, um time que brigou na Série A, na Série B ano passado, pelo acesso até o final, mas que a gente já ponderava durante a semana, né? Até o deputado que está aí na live falou, né? Muita gente mencionava como a principal notícia do Ferroviário sobre o Sampaio Corrêa, e aquelas coisas que a gente lê na imprensa e fica só reproduzindo. Ah, o Sampaio não tomou gol ainda na temporada, é um time perigoso, é um time que quase subiu ano passado, mas sem entrar em detalhes no que realmente é o Sampaio, né? O Sampaio não levou gols, mas não vinha apresentando um bom futebol. Foi eliminado, né, pelo MAC, como bem ressaltou o deputado, durante a semana no Campeonato Maranhense, um time sem divisão. E assim, aqueles dados que a gente acompanha são aqueles dados que a gente acompanha de longe e acaba trazendo como uma verdade que foge totalmente à análise realmente do futebol jogado. E em campo o Sampaio se mostrou mais frágil ainda do que se imaginava. Agora, do mesmo jeito que a gente vinha sempre colocando um asterisco nas vitórias do Ceará contra times mais frágeis, eu também acho injusto que a gente relativize ao extremo essa fragilidade do Sampaio Corrêa. De fato, não é um time forte, de fato é um time que não fez um bom jogo, e de fato é um Sampaio que, historicamente, ele vai crescendo durante o ano. Assim, é um time do Sampaio, ele sempre começa o ano desse jeito, bem mais frágil, vai encorpando, vai pensando jogadores, e na Série B é onde ele realmente tem aquela evolução maior, assim. Tanto que o Sampaio geralmente tem uns desempenhos na Copa do Nordeste não muito dignos de memória, né? Com raras exceções. Então, assim, o Ceará hoje já, com essa... você já frisou, né? O Luvano aberto, assim, um meio campo que, apesar do Richardson, né, mais uma vez assim, abaixo, é um jogador que faz falta desnecessárias, é um jogador que pouquíssimo inteligente, é um jogador que sempre chega atrasado. E isso prejudica a defesa do Ceará, que é uma defesa insegura, assim, que é uma defesa ainda que está se construindo como base de time.
O David Ricardo junto com o Thiago Pagnussá, assim, é uma defesa bem atrapalhada, principalmente por sentir fragilidade na proteção dos laterais, por sentir fragilidade na proteção dos volantes e por sentir fragilidade porque tem peças ofensivas que não vêm marcando lá da frente, né, por próprias características deles mesmos. E essa defesa hoje, em alguns momentos, ela realmente se mostrou frágil, desorganizada, mas acredito que não chegou a comprometer. Eu acho que muito pelo momento do Sampaio assim, no jogo. Teve ali uma situação bem clássica assim, depois do gol ali, de uma bola rebate, bate, o Sampaio finaliza e volta para o Sampaio ali, que é muito característica de uma defesa ainda em formação, assim. E ressaltando, assim, não é a defesa que o Ceará precisa para a temporada. Assim, o Ceará precisa fortalecer esse setor. Eu acho que o Ceará está descansado demais no mercado. As fragilidades elas estão evidentes, elas estão claras, elas estão escritas e a gente não vê movimentação do Ceará no mercado. Acho que as movimentações são discretas. A chegada aí essa semana aí, o anúncio ontem do Igor Kleber, né, um centroavante que vem do Criciúma, pertencia à Ferroviária, conseguiu se liberar, é um atacante com muito bons números na série B do ano passado, pelo Criciúma, 10 gols pela Série B, 14 gols no ano, assim, é um centroavante fez um ano bom, vem jogando, mas eu acho que o time precisa de mais, assim, precisa de laterais, precisa de zagueiros, e preocupa essa falta de movimentação, e eu acho que isso não tem como você desvincular isso também dos bastidores da política. Mas eu acho que hoje o Ceará fez um jogo com mais sangue, assim, com mais vibração. Eu acho que o Ceará quis mais, eu acho que ainda se espera muito do Luvanor. Eu acho que hoje ele foi jogar na posição dele, mais aberta, a posição original, que ele prefere jogar, e não foi bem. Não gostei da presença do Luvanor hoje, mas eu acho que é um jogador que precisa de tempo, é um jogador que tem qualidade, e a improvisação hoje do Kaique Gonçalves na direita só demonstra assim, a fragilidade do setor, a carência de peças, porque é um jogador que já vinha comprometendo na sua posição original, que era o meio, e você ser deslocado ali para a direita, eu acho que dificulta ainda mais o jogador, apesar de eu achar que ele está melhor do que no meio. Ele está ajudando mais. Eu acho que a ajuda dele, assim, acho que a gente começa a enxergar ele com os olhos melhores, pelo fato de ser ele o responsável por tirar o Igor do jogo, assim, o Igor Buiú, assim. A gente já tem uma boa vontade um pouquinho maior com ele, mas bem abaixo. Eu acho que hoje foi um time que claramente o Mourinho ele está chegando mais perto do que ele quer como time, diante das peças que ele tem hoje. No começo do jogo ele se mostrou muito insatisfeito, claramente ali à beira do campo com o time, mandou os reservas aquecerem, ele já imaginava mudanças, e eu acho que quando o Ceará começou com essa intensidade, eu acho que com muita vontade, pouca organização, assim, insistindo muito nas bolas longas, mas tinha uma certa tranquilidade defensiva com a bola no pé, porque tinha mais posse de bola, porque o Sampaio não conseguia criar qualquer forma de futebol organizado. Não conseguia trocar passes, não conseguia abrir espaço, não conseguia triangular, não conseguia alongar bolas. Era um Sampaio bem perdido, assim. Era um time que parecia que estava fazendo sua primeira partida no ano. E o que fez até, inclusive, a falsa impressão que o Ceará estava mais organizado. E que, de fato, estava. Que não chega a permitir que a gente diga que era um time organizado. O Ceará hoje foi um time que mostrou um padrão, mostrou organização. Quer falar? Não, pode terminar aí. Eu só pegar o. Porque você ainda está no primeiro tempo, que é um ponto que eu queria destacar do primeiro tempo. Isso, eu acho que ele se mostrou hoje minimamente organizado, mas eu acho que essa impressão foi muito relativizada assim, pela desorganização do Sampaio. Porque eu senti assim, Léo, eu comentei, eu fiz o jogo todo na rádio, e assim, boa parte do primeiro tempo não teve tantas oportunidades, né, de uma certa maneira. O Ceará teve uma chance, até que foi com o Janderson, né, que pegou uma bola na esquerda, chutou o goleiro, rebateu, e o Vitor Gabriel ali faltou um pouco mais de oportunismo, né, para ser mais oportunista, para aproveitar um rebote que caiu no pé dele. E aí aquela coisa, né, o Vitor Gabriel, e eu entendo, e obviamente tem que ser elogiado, né, eu acho que pelo fato de alguns jogadores do setor ofensivo estar bem abaixo, ressaltava-se o empenho dele, a entrega e as possibilidades que ele acabava participando do setor ofensivo. Mas quando eu vi essa jogada, eu falei, cara, é o Vitor Gabriel que o Ceará contratou, assim, o receio, entendeu? Porque ele não me parece ser um cara para ser titular mesmo, assim, passa longe de ser aquele jogador confiável. Acho que durante o jogo ele teve mais uma possibilidade ali que faltou aquele instinto, né, do camisa 9, de
de aproveitar, uma bola daquela de frente ali, aproveitar. E o Sampaio, basicamente, ali naquela parte, da boa parte do primeiro tempo ali, antes dos minutos finais, foi uma chance, né? Que é como você mencionou, né? Essa desorganização do Ceará ainda é muito perceptível, porque foi uma jogada pela direita em que vem o cruzamento, o Richardson está muito distante da linha dos zagueiros, e aí eu não estou lembrado que foi o jogador do São Paulo que recebeu na entrada da área e o Richard coloca para escanteio, que foi a chegada mais perigosa do Sampaio. Para depois, aí sim, no final, a gente ver o Ceará terminar bem. Léo, eu te juro, eu tava para falar na rádio sim. O Ceará termina muito bem o primeiro tempo, porque teve uma chance com o Janderson, teve uma outra possibilidade que foi a cabeçada. O Jean Carlos, teve uma com o Jean Carlos também. A do David Ricardo, da bola na trave e tal. Então, quando tudo parecia que o Ceará iria ter o controle ali daquela situação, depois de ter feito 1-0, né? Aí vem aqueles 2 lances finais, uma bola que já ia acabar o jogo, um cruzamento, a defesa não corta, gera um escanteio, do escanteio o cara desvia, o outro não completa, a bola fica dentro da área e ninguém tira. E eu falei, cara, tem muito problema no sistema defensivo ainda. Porque acho que até historicamente, né, Léo? O Ceará pode, às vezes, não ter grandes times, mas sempre essa questão defensiva é uma marca, na verdade, do clube, né? De ter um bom sistema defensivo. E é algo que eu acho que o Mourinho ainda vai precisar adaptar e ajustar, né? Em termos de peças, posicionamento, a questão de saída de bola, que eu acho que foi outra dificuldade que o Ceará também teve durante a partida. Mas eu queria que você falasse também um pouco dessa reta final, que parecia que o Ceará iria tranquilo com 1-0 para o vestiário e por pouco não tomou o gol do empate ali já no final do primeiro tempo. E essa questão de ajuste de posicionamento da defesa, inclusive que gerou essa confusão aí, essa possibilidade. Foram várias bolas na área, rondando a área do Ceará. Impressionante como o Ceará perdia todas por cima. E quando elas voltavam, os volantes muito afastados ali, a bola sempre sobrava no jogador do Sampaio. E eu acho assim, que a gente tem que cobrar as contratações. Acho que o setor defensivo pode ser reforçado. Mas eu acho que cabe também ao Mourinho ele não se acomodar diante dessa situação e organizar esse posicionamento, achar uma forma de jogar. Ele vem testando e ensaiando algumas vezes entrar com 3 zagueiros, mas que seja isso, mas que ele extraia da capacidade dele. Ele também não pode se usar como muleta essa falta de contratações para não organizar minimamente o setor defensivo, porque você vê que em muitos momentos você pode culpar o jogador por um erro de tomada de posição, uma falta de explosão ali, um erro, mas quando você percebe que a defesa inteira, por própria falta de apoio dos meias, dos laterais, aquilo ali tem que ser organizado de alguma forma, taticamente, para compensar a deficiência técnica. Eu acho que cabe aí muito ao Mourinho. E eu acho que aquele gol ali do Jean Carlos, assim, e concordo com você, assim, sobre a limitação do Vitor Gabriel, e isso ninguém questiona, assim, é inquestionável. Sim. Mas ele está entregando mais do que se esperava dele. Eu acho que ele está fazendo o que se espera de um centroavante. A expectativa era bem mais baixa. Bem baixa. Hoje ele entregou mais uma assistência, né? São 3 gols e 2 assistências. Isso. Mas hoje também ele perdeu as 2 chances mais claras que ele já perdeu no Ceará. Esse que você citou, e um de cabeça, assim, sozinho na pequena área. Sozinho, isso. E coisa que ele não tinha feito ainda. Assim, as chances que ele teve clara, até aqui ele tinha guardado todas. E eu sempre falava isso, assim, é um jogador limitado, um jogador apenas esforçado, mas ele não pode ser criticado porque ele está fazendo coisa que a gente, só o centroavante, não fazia, que eram as chances claras, as bolas de 9, guardar todas. E ele vinha fazendo isso, assim, é um jogador esforçado. E eu acho que é um jogador que tende a ser útil, e obviamente, quando o nível dos adversários subir, ele tende a ser um reserva útil. Assim, não é uma peça a se contar para o início do jogo. Mas eu acho que a maneira de jogar do Vitor Gabriel, assim, a forma como ele, por ser um jogador pesado, mais forte, ele abria a marcação, às vezes ele chama o marcador, assim, ele abre muito espaço, o Ceará jogando com o Janderson, tem o Jean Carlos, que é um meia que infiltra mais. Eu acho que ele faz muito bem esse papel de puxar a marcação. Eu acho que muito mais do que um pivô de prender a bola, eu acho que ele sabe muito bem conduzir o defensor, assim, é uma qualidade que ele tem. É uma qualidade que ele tem, exatamente. Assim, ele sem a bola, ele tem essa vantagem, assim, essa facilidade. Eu entendo esse ponto, assim, ele não é um exímio executor, mas ele é um jogador que entende aquela função, né? Ele vai brigar com os zagueiros, a bola vai na área, ele vai brigar com o zagueiro, então, de uma certa forma, chama a atenção. Ele chateia, né?
Isso, exatamente. A jogada do primeiro gol, por exemplo, e ele, como ele é mais jovem, né? Então ele tem mais mobilidade, não é aquele 9 mais parado. A jogada, por exemplo, é um passe do Luvanu nas costas da defesa, e a condição estava legal, né? Até olhei com detalhe. E aí ele aparece, e aí, assim, eu não sei se ele quis bater cruzado, né? De uma certa forma para o gol, que virou meio que um passe, né? Porque a bola teve um leve desvio no jogador de Sampaio. Eu acho que ele quis dar o passe, errou o passe e só caiu no pé do Jean Carlos porque bateu no zagueiro. E foi curioso, né? Porque o Jean Carlos tenta dominar, a bola escapa, e aí quando a bola meio que tá saindo, ele dá mais uma esticada para fazer aquele 1-0, né? Mas eu queria que você falasse, até porque, e aí você já entrasse no segundo tempo, o Morínigo fez trocas ali no intervalo, né? Saca Luvanô e saca Jean Carlos, eu até fiquei assim um pouco, me surpreendeu um pouco, e trouxe o Castilho e o Eric, né? O Eric pro lado direito, o Castilho mais centralizado, e eu queria que você falasse também dessa troca, se você acha que foi coerente da parte do Morínigo, e o que é que acarretou na sua avaliação de melhor para o Ceará conseguir esse segundo gol. Hoje o Ceará, e é impressionante, a gente sempre comenta nas lives como o Janderson cresce no segundo tempo, né? Assim, ele às vezes faz o primeiro tempo apagado e cresce no segundo tempo. E hoje, conversando com alguns amigos também que produzem conteúdo, a gente reparou numa mesma coisa. O crescimento do Janderson no segundo tempo, ele está diretamente ligado à saída do meia mais criativo e lento do time. Assim, no segundo tempo, geralmente o Morínigo vem sacando o Vina ou o Jean Carlos. Então, quando essas peças saem, geralmente entra um jogador de maior mobilidade, como o Castilho. Então, o Castilho, como ele tem maior mobilidade, ele acelera mais o jogo. Então, o Janderson, ele pega a defesa sempre mais espaçada, quando esse jogo está mais acelerado. Então, assim, com o meia mais cadenciado, como o Jean Carlos, o Ceará perde poder de fogo com aquele meia, o que vem sendo negado, na verdade, pelo Castilho, que vem fazendo gol em todos os jogos. Mas aquele meia, como o Jean Carlos, que finaliza bem, mas ao mesmo tempo ele cadencia o jogo. Não é que ele prenda a bola, mas o pensar de futebol dele é mais clássico, é mais cadenciado. O ritmo, né? Exatamente. Diferente do Guilherme Castilho, que é aquele jogador mais físico, né? Ele pega a bola, ele corre com ela, ele acelera o jogo, ele estica um passe, e isso gera campo para o Janderson jogar. Gera campo. Como a bola corre muito mais rápido que os jogadores, e isso é óbvio, quando ela corre muito mais rápido que os jogadores, o Janderson tem mais espaço para trabalhar a bola. E ele precisa de espaço, porque ele tem aquela explosão. E ele sempre cresce no segundo tempo, e como cresceu hoje no segundo tempo. E acho que o Eric foi muito importante nisso também. Eu acho que o Eric ele vem soltando a bola mais rápido, né? A gente vem sempre destacando isso, assim, como um dos grandes defeitos do Eric, além da finalização, é prender demais a bola. E é uma coisa que ele vem evoluindo nessa temporada, assim. Hoje, no próprio lance do gol do Guilherme Castilho, ele pega a bola ali, que era uma bola que ele atrasou a jogada, né? Ele era para ter... Atrapalhou, na verdade, a jogada, mas conseguiu finalizar com o passe, não prejudicar a jogada, conseguiu pensar rápido, tomar uma decisão melhor. E eu acho que o Ceará cresceu por isso. E isso traz uma reflexão para a gente pensar se é o caso do Ceará impor essa velocidade de início, ou se esse espaço dessa velocidade é uma arma que deve ser usada para o segundo tempo. Então, assim, pela primeira vez a gente consegue ver um pensar estabelecido pelo Morínigo. Assim, pela primeira vez... Esse é o que eu queria até te perguntar, Léo, porque é o seguinte, no jogo contra o Ferroviário, na terça-feira, o time que entrou em campo eu nem achei um time ruim, não. Eu teria feito boa parte desse time que entrou no jogo contra o Ferroviário. Mas muito foi falado sobre isso, tipo, o Eric não é um jogador para ser titular. É um jogador que, quando entra no intervalo, ele vai causar um impacto maior do que entrando e aí pegando um time muito mais inteiro, né, um adversário mais inteiro, e, digamos, quando é um time mais frágil, ou um time, por exemplo, não vai ser esse cenário que o Ceará não vai encontrar esse cenário no jogo da próxima terça-feira, que é o jogo contra o Fortaleza. Fortaleza sai um pouco mais. Mas contra o adversário mais fechado, para o Eric é mais complicado. O Eric talvez funcione nesse contexto que ele acabou entrando no segundo tempo. Ceará com a vantagem, o Sampaio ia se lançar, e aí, não só uma vez, mas principalmente, como você destacou, o Janderson, né, sendo esse jogador da válvula de escape, acho que fica muito bom também para o próprio Eric, que acaba sendo um time muito mais de transição rápida, né? Quando o Ceará recupera a bola, rapidamente já está no campo do adversário, assim, nesse contra-ataque que ele fez muitas vezes, e nesse que acabou saindo o gol quando ele dá o passe. Então, eu acho que esse é um ponto a se debater, né? Para a gente ver, talvez, mais vezes, para saber se, por exemplo, o Eric é um jogador mais para um segundo tempo do que propriamente para ser
um titular, mesmo entrando muito bem, e aí pode gerar aquela dúvida, tipo, não, merece ser titular, mas quando joga como titular, acaba não rendendo. Assim, o Eric, diferente do Janderson, assim, apesar de características parecidas, de explosão, drible, e o Janderson realmente fazer primeiros tempos um pouco mais abaixo, mas o Janderson é um cara que não sente essa queda física. Assim, ele tem força física, ele tem disposição física para aguentar os dois tempos essa intensidade. É diferente do Eric. Se você colocar ele no primeiro tempo mais pegado, de mais jogo pegado, de ele tentar e errar mais, aquele desgaste explosivo, ele não aguenta o segundo tempo. Então, assim, o Ceará pode perfeitamente ter essa divisão, de ter o Janderson e ter os dois no segundo tempo. Sim. Porque, assim, inclusive, a evolução que o Janderson geralmente apresenta no segundo tempo, que a gente já ressaltou na live passada, ela é muito fruto dessa presença do Eric. Porque a gente tem que lembrar, e analisando o futebol mesmo pela questão da lógica do espaço mesmo, quando um time joga em transição rápida, o fato de você ter dois alvos finais, dois destinos finais da sua bola longa, do seu passe, isso acelera essa transição. É lógico, quando você tem um alvo, como o Ceará tinha no passado, só o Mendonça, o Eric vinha muito mal. Então, assim, você tinha que procurar aquela flecha, aquele jogador. Então, assim, você acaba atrasando sua transição por falta de opção. Então, quando você tem dois, e você está vendo essa temporada, o Eric entrando muito em diagonal, ele vindo muito para o meio para aparecer como opção. Eu acho que a presença do Janderson, ele está dando essa mobilidade para o Eric. E ele está sentindo confiança nessa rapidez que ele está demonstrando, assim, de soltar a bola rápida. Assim, ele está gostando disso. E assim, eu fico muito curioso para saber de onde partiu isso. Se foi uma avaliação do jogador, se foi uma avaliação da equipe técnica, se foi um trabalho do Mourinho, assim, porque aparentemente não tem uma causa específica, mas claramente é algo que mudou. Assim, mudou da água para o vinho. Então, assim, hoje o Ceará fez uma atuação que foi bem recebida pela torcida. Eu acho que não está havendo... não chegou ao nível da esperança, mas hoje o torcedor conseguiu ver a evolução, e eu sempre falava sobre isso, assim, a reconstrução de um time, ela passa por enxergar a evolução, e que até aqui não havia, e foi muito a tônica dos comentários ao longo da semana, assim, ó, já é o 6º jogo, não é começo de jornada, não é a primeira, segunda rodada, onde a gente tem que ter mais paciência. A partir do 6º jogo, o time tem que ter uma cara, o time tem que mostrar uma ideia de futebol, porque senão você não sabe onde é que está indo. Assim, você não sabe onde é que está indo. Se o time está apresentando deficiências e o treinador continua insistindo sem mostrar a evolução, é bem complicado. Mas eu acho que o Jean Carlos, que foi sacado hoje no primeiro tempo, assim, era um dos melhores jogadores da partida, mas, segundo o repórter de campo, o departamento médico informou que não foi motivo de lesão, realmente foi uma opção técnica mesmo. E eu acho que até pensando no Clássico, eu acredito muito que o Ceará pensou no Clássico, para ter realmente a possibilidade de ter o Vina, de ter o Jean Carlos, de ter realmente o time completo, assim, é um clássico importante para o Ceará do ponto de vista moral, muito mais do que outro aspecto, assim, tem um ponto de vista, tem um componente moral muito forte para o Ceará, e saindo mais para esses bastidores, falando de política, eu acho que é uma necessidade, e futebol a gente sempre fala que essa parte anímica, ela se constrói tijolo por tijolo, assim, você... coloca um tijolo para cima no muro, você já tem que aprovar da vontade de colocar outro. Assim, e é uma coisa que vem decorrendo da outra sempre. E essa semana, né, como a gente já falava, o ex-presidente Evandro Leitão, atual presidente do Conselho, demonstrou, publicizou seu apoio, inclusive seu filho tirou uma fotografia com Danilo, o candidato da oposição, e pela primeira vez hoje são 150 assinaturas em apoio, endossando a campanha do Danilo Ferreira. E a chapa da oposição teve a adesão de vários outros ex-presidentes, da família do ex-presidente Eulino Oliveira, do deputado federal André Figueiredo, que é um nome muito forte. E isso vem quebrar uma questão que travava muito a campanha do Danilo. O Ceará não tem o voto direto do sócio-torcedor, né? Ele é um componente de aproximadamente 300 conselheiros. Muitos deles, aquela velha categoria do homem branco, rico, velho. Eu sei o que é isso aí, Léo. O São Paulo é igual. Extremamente. Igual. Exatamente. O perfil extremamente conservador, assim, o perfil extremamente avesso a mudanças. Então, assim, a campanha da situação é sempre pautada em tratar a oposição como aventureiros, incendiários,
nesse aspecto, e isso vai travando o conselheiro mais conservador, mais antigo, que às vezes o cara nem está apoiando o Robson, às vezes o cara está insatisfeito. O cara não tem maldade naquilo, mas o cara tem medo de achar que o clube está sendo entregue a aventureiros, etc. Aquela coisa de sempre. Então, o aval do Evandro, assim, mesmo que tardio, ele entra como endosso mesmo a essa chapa. E ele tem o poder de trazer esses conselheiros mais antigos, junto com o André Figueiredo, que ainda é uma força política dentro do clube, que torna a possibilidade real da oposição vencer as eleições do Conselho no Ceará depois de muito tempo. E a história dessa adesão, ela se deu por um fato muito pontual. O presidente Evandro Leitão já vinha fazendo entrevistas bem críticas à gestão do Robson de Castro, dizendo que era favorável à saída dele, que aconselhou ele a sair, fazendo críticas à gestão do ano passado. E o presidente Evandro manifestou também ao canal do Del Luiz, do repórter Del Luiz, que tentou costurar uma aliança entre as duas chapas, assim, que era interesse do Evandro. A chapa de oposição cedeu, assim, eram 4 nomes, eles cederam ficar a situação com 3, a oposição só com 1, a oposição aceitou, e foram avançando até que a chapa de situação disse, não, mas se a gente ganhar, a gente não coloca, porque aqui no Ceará, se você assinar uma chapa, né, eu endossei essa chapa, eu assinei como partícipe dessa chapa. Se você perder, você perde o cargo de conselheiro. Você não vira mais conselheiro do Ceará, a não ser que você seja designado pela chapa vencedora. E a chapa da oposição, ela propôs isso. Olha, a gente quer um Ceará unido. Então, se a gente vencer, a gente quer designar todos os candidatos da oposição para serem conselheiros. A gente vai chamar para todos votarem, todos opinarem. E a chapa da situação não se comprometeu com isso. Inclusive, foi esse veto foi feito pelo próprio Robson de Castro. Eu não aceito fulano, não aceito fulaninho, não aceito... Nominou as pessoas, entendeu? Isso incomodou muito o Evandro Leitão. Então, o Evandro Leitão partiu do pressuposto que ele acredita que o Ceará só pode sair dessa situação unido. E a única chapa que propõe aceitar os outros é essa. Então, eu vou para essa. Porque se ela ganhar, ela vai abrir os braços para receber a outra chapa. E houve uma votação entre os conselheiros para decidir aumento da comissão eleitoral, votação híbrida, etc. E o presidente Evandro Leitão, após ter sido decidido pelo voto online, o voto híbrido, na verdade, o presidente Evandro Leitão pediu, pessoal, vamos tentar mais uma vez, uma composição, vamos unir as chapas. E o conselheiro Humberto Aragão, que tem falas bem reprováveis. Esses clubes, o clube é entregue a sem terras. A Setor Premium, depois que baratearam o valor do sócio ouro, agora está cheio de pobre. É um cara bem elitista, de discursos ridículos mesmo, assim. Durante o discurso do presidente Evandro Leitão, ele ficou gritando, tá bom, acabou, cala a boca, já foi votado. Aí o presidente Evandro Leitão insistiu, não, eu sei que está votado, eu só quero pedir mais uma vez. Ele acabou, e fez vários vídeos criticando a atuação do presidente Evandro Leitão. Isso teria irritado muito o Evandro Leitão, que decidiu dessa vez manifestar apoio, porque, assim, eu acredito muito nessas intenções do Evandro, assim, eu acho que ele, de fato, foi omisso enquanto presidente do Conselho, e ele não reconhece isso, mas eu acredito que ele foi omisso, eu acredito que hoje ele mesmo reconhece que foi. Sim. Mas antes tarde do que nunca. Eu acho que ele pode ser a peça fundamental para virar essa situação política, assim, fazer realmente a oposição ganhar, e isso mudou totalmente o ambiente entre a torcida. Entre a torcida, o ambiente é novo. Eu vejo, Léo, que isso foi um ponto muito determinante, né, no final dessa semana, esse posicionamento do Evandro Leitão, por conta desse clima, sabe, que eu acho que muitos torcedores, e conversando com alguns amigos que são torcedores do Ceará, sabe, não ter a possibilidade, que eu acho que quando você falou que o Danilo Lopes mencionou muito isso, né, o Danilo Ferreira, como você mencionou, não é bem, assim, não é que todo mundo precisa pensar igual, que eu acho que isso foi até um problema que o Ceará, às vezes, a gestão atual, achava que teria que ter uma unidade de pensamento. Eu penso de uma maneira, a partir do momento, todos agora têm que me apoiar nesse pensamento. E aí eu acho que é o ponto onde o Danilo, nesse momento, ele se torna a opção, e aqui eu não vou declarar, até porque a gente nem vota, né? Quem vota são os sócios proprietários lá. Ele tem um discurso de haver o diálogo.
que é algo que não há no Ceará. E muitas vezes, nessa falta de diálogo, não há crítica, não há autocrítica, não há um momento onde, tipo, olha, a gente não está conseguindo resolver a situação, chamar pessoas mais capacitadas. E dá, que eu acho que é o ponto principal que o Danilo bate, a voz à torcida, cara. Assim, não é que a torcida vai decidir quem é o novo lateral direito, quem é um camisa 9, não, mas perceber que o clube se faz com a torcida presente. Como a gente já falou aqui algumas vezes, não só essa coisa de cliente, né, e como se fosse uma empresa oferecendo um serviço, ó, quer ver o jogo de graça? Você gosta da minha empresa, né, de uma certa forma? Então, pronto, paga aí e vem assistir o jogo. Mas não participa de etapas importantes, que é algo que a gente vê, assim, claro, cada clube na sua proporção, cada clube no seu modelo, o torcedor ser um papel também muito importante. E eu acho que essa possível, e eu acho que deve acontecer, é a minha impressão, essa possível virada da oposição sobre a situação, eu acho que pode gerar algo vantajoso, não sei se a curto prazo, mas que a médio e longo prazo, o principal pode acontecer, que é haver o diálogo, haver o debate, que era algo que no Ceará estava simplesmente morto, tá? Era o silêncio, era a palavra do presidente e quem não acatasse, tá tchau, então você está dispensado. Então, acho que é algo que, se isso acontecendo, a gente pode ver uma mudança significativa fora, porque, como a gente falou também das outras vezes, esses problemas, eu acho que foi até o pessoal do Vozão Cast, o Yuri Beck mencionou, que ele conversou com o David Ricardo, por exemplo, e o David Ricardo falou, olha, a gente está sentindo, sabe, o clima da torcida, o ambiente externo do clube, essas coisas, por mais que campo é uma coisa e os problemas internos, mas isso pode acabar afetando. E me parece que para alguns jogadores, eu acho que não todos, mas para alguns, esse clima no Ceará pode estar comprometendo até mesmo o desempenho de alguns atletas. Sem dúvida, sem dúvida. Minhoca, eu queria botar só. Você acha esse comentário deu a Caiali Valença? Eu acho que ele fala que eu criei uma teoria para conspirar contra Vini e Jean Carlos. Eu não, assim, é porque tem. A frase foi essa: o comentarista Léo criou uma teoria para conspirar contra Vini e Jean Carlos. Eu não, sinceramente, assim, eu não consigo. Como alguém chegou a essa conclusão com base no que eu falei? O que eu falei, assim, que o Janderson ele cresce de rendimento quando o jogo acelera mais. Em nenhum momento eu disse que o Jean Carlos ou o Vina devem ser reservas. Inclusive, em todos os meus comentários sobre o Ceará, eu falo que são peças fundamentais do Ceará. Que não se deram bem jogando juntos ainda, mas eu acredito que é uma combinação possível. Agora, assim, cara, não tem interesse nenhum em conspirar contra o jogador. Pelo contrário, eu acho que o Jean Carlos deve ser titular. Eu acho que é um dos jogadores mais importantes do elenco, tende a ser um dos mais importantes da temporada. Eu comentei sobre a contratação do Jean Carlos, dizendo que é um jogador que poucos times têm na Série B, inclusive na Série A. Não estou dizendo que ele é um jogador de Série A, mas é um meia cerebral que entra, que finaliza bem, que bate falta até a bola parada. É um jogador difícil de você encontrar. Eu acho que o Vina é um dos melhores jogadores da Série B, se quiser jogar. E eu não entendo, assim, de onde no meu comentário você tirou essa genial conclusão que eu interpretação. Conspirando. Assim, sinceramente, se você tivesse assim, eu não gosto de você e eu vou pegar seu comentário e destroçar ele, transformar no que ele não é. Mas passou longe aí do que eu falei, viu, irmãozinho? Se fosse no Enem, estava zerada a redação. Se fosse no Enem, eu sinceramente nem vi esse comentário dele, de fato, assim, pelo menos em nenhum momento a gente falou, ou no caso você estava falando, nessa intenção, pelo menos, e eu também não interpretei dessa forma, ele interpretou, acho que, bem erradamente. Léo, já para a gente fechar essa questão do jogo, né, daqui a pouco a gente vai falar mais dos clubes aqui, hoje tem que ser tudo mais curtinho, galera, porque a gente não tem muito jogo ainda, agora que é o primeiro jogo e ainda vai ter mais 4 aí. Então eu queria que você falasse aí dos jogadores que te chamaram a atenção, e além disso, eu quero que você diga jogadores que foram bem, jogadores que foram mal. E eu queria que você, Léo, hoje olhando no elenco, é claro que tem umas que são assim é meio que cartela no bingo. Onde são as prioridades? Vou até elencar. Primeiro tem que vir essa função aqui. Segundo, essa função. Terceiro, o quanto você quiser. Quiser listar 5, 4. E aí eu queria que você, depois de citar os jogadores que foram bem, que foram mal, onde são as posições ou as funções que você acredita que o Ceará tem assim, urgência
para resolver no mercado nesse exato momento? Os negativos, eu não gostei do Chay, mais uma vez, assim, jogou pouco, jogou no segundo tempo, assim, não vou nem listar em ordem, mas o Chay não vem justificando, assim, nem as entradas. Eu acho que ele vem... O Morínigo vem dando oportunidade para ele. Acho que é um jogador que está vindo de lesão, está vindo de um ano de jogar pouco, mas sempre quando entra vem muito mal, assim, ele tá sem qualquer tempo de bola, assim, lança a bola na frente, tenta explodir, a bola sai, fica no pé, ele tá bem lento, bem pesado, e eu acho que sempre quando ele entra ele é bem nocivo, assim, ao time. Em segundo lugar, o Kaique Gonçalves, assim, considerando, claro, a improvisação, mas muito abaixo, e o pior, assim, eu disse que nem ele está em ordem, mas eu não consigo deixar de falar do Richarlison, assim. É impressionante como tá mal, e diferentemente do Chay, a gente não pode nem dizer que é um jogador que estava sem ritmo, que estava vindo de lesão. Ele jogou muito em 2022, acho que de forma até injusta, sendo escalado, apesar de sempre muito mal. Eu acho que o Richarlison vem sendo nocivo bastante ao time, assim, muito nocivo, e isso precisa ser revisto urgentemente. Porque ele vai seguir prejudicando, e eu acho que ele, inclusive, é um fator que potencializa uma deficiência da zaga. Assim, ele é uma peça que além de não proteger ali o meio-campo, assim, de estar atrasado no combate, ele fragiliza a nossa defesa, que já não é um fator. Assim, é diferente de você ter um Richarlison na frente da zaga do Sport. Outra coisa é você ter um Richarlison na frente de uma zaga já frágil, assim, já fragilizada, já em um processo de reconstrução. Dentre os melhores, eu gostei do Jean Carlos, em terceiro. Eu acho que ele foi bem, acho que ele fez uma boa partida. Assim, o Jean Carlos é aquele jogador, né? Assim, ele é um jogador que cadencia mais o jogo, é um jogador que finaliza, chega na área, assim, e eu acho que ele vem sendo muito regular no Ceará. Eu acho que ele não fez nenhuma partida ainda de dar show, mas ele é sempre participativo, ele sempre distribui bem o jogo, dentro daquele ritmo dele, ele sempre tem 2 ou 3 oportunidades ali de jogo, e se ele realmente tem a terceira, uma das 3 ele consegue guardar. Ele é importante na bola parada, hoje nem tanto, acho que não teve nem tanta oportunidade, mas o Jean Carlos vem sendo muito útil, assim, acho que é um dos jogadores mais regulares, assim, desse começo de ano. Em segundo lugar, é difícil. Deixa eu pensar aqui. Gostei da partida do David Ricardo, apesar da bagunça, assim. Eu acho que é um jogador que está crescendo, assim, uma menção muito pela evolução, assim. Um jogador que a gente sempre tem que fazer ressalvas, relativizar, que é um jogador ainda em formação, muito jovem, mas ele vem encontrando o tempo de bola dele, ele vem encontrando o posicionamento. Eu acho que ele realmente precisa atuar para que essa evolução, e ela vem acontecendo em um ritmo acelerado, porque ele realmente é um jogador que tem uma qualidade acima da média. E o melhor da partida para mim, mais uma vez, foi o Janderson. Eu acho que o Janderson, apesar de não ter marcado, acho que é um jogador muito útil ao Ceará. É a melhor peça desse ano, assim, foi a melhor prospecção de mercado. É um jogador que vem sendo trabalhado, assim, não estava bem fisicamente, e eu acho que ele tem muito a evoluir quando chegar no seu ápice físico. É um jogador que depende muito do físico, mas é um jogador que vai ganhando confiança, assim, é um jogador que tem a confiança da torcida, e eu acho que a tendência é de crescimento. Aí agora o jogador, as funções Sim. ali, as posições que é mais urgente zagueiro. Acho que o Ceará precisa de 2 zagueiros urgentemente. Eu acho que até mais do que 2 zagueiros? 2. O Ceará precisa de 2 zagueiros, assim. O Ceará precisa de um zagueiro bem experiente, assim, para chegar e jogar, mas um zagueiro experiente que tenha velocidade. Eu acho que 2 zagueiros, porque eu não considero o Luiz Otávio para esse ano, assim. Eu acho que o Ceará precisa encerrar o ciclo do Luiz Otávio para o bem do Ceará. Acho que o Ceará precisa de um lateral direito e o Ceará precisa do atacante. Para mim são as prioridades, assim. Laterais, tanto direito como esquerdo, e o Ceará precisa de um centroavante, assim, de um centroavante realmente para chegar e resolver. Eu não considero, eu acho que eu sempre faço minhas críticas ao Richarlison, mas eu acho que a posição ali de volante, ela pode ser encontrada assim dentro do elenco. Eu acho que o Ceará, que tem peças para fazer o meio campo mais leve, o meio campo de um passe melhor, desde que a zaga esteja bem protegida e que as laterais estejam funcionando de forma defensiva. E eu acho que isso cabe muito a Morínigo, assim. Eu acho que ele tem que adaptar as peças que ele tem. O Ceará tem
tem peças que tem uma saída de bola mais rápida, assim. Eu acho que ele insistir em colocar o Castilho mais à frente, eu acho que ele acaba ocupando um espaço onde já tem muito jogador, né? Tem o Vina, tem o Jean Carlos, tem o Chay jogando por ali. E você acaba deixando de colocar ele realmente na função dele, onde ele pode trazer aquele passo mais longo ali de trás, pede um pouco no poder de marcação, mas o Richarlison não vem dando esse poder de marcação. Então, se a gente vai, de qualquer forma, não tem poder, não tem aquele jogador de mais pegada ali, não tem. Se não tem, o jogador que é para ter mais pegada não está dando essa proteção, eu acho que a gente tem que priorizar o que a gente tem de bom ofensivamente e organizar aquela zaga ali para essa proteção tá mais bem firmada. Aliás, aí para fechar, pode até colocar logo o Felipe na tela aí, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre Santa Cruz. Mas para esse clássico da terça-feira, o Formiga, né? Ele acabou saindo como se tivesse machucado, e o Horácio Neto lá da Rádio Povo até mencionou que após a saída ele ficou com uma bolsa de gelo no joelho. Não sabemos ainda o nível ali, foi só uma pancada, se foi algo que vai levar mais um tempo, que pode o tirar do jogo da terça-feira contra o Fortaleza. E aí, possivelmente, né, vamos ter a volta do Danilo Barcelos, até porque hoje Barcelos não estava relacionado, ele até colocou o Lacerda, né, e colocou o David Ricardo ali improvisado de lateral no finalzinho, e o Vina também, né, que foi outro jogador também, segundo jogo, né, aliás, terceiro no total, mas o segundo seguido que ele não é listado, e também ele está com problema no pubis, né, algo que foi revelado hoje pelo Ceará. Então, possivelmente, esses atletas podem estar disponíveis para o jogo da terça-feira, Ceará e Fortaleza pelo Campeonato Cearense. Léo, quer deixar mais um recado final enquanto o Felipe entra aí? Não, só também responder mais uma vez o Caialo e Valência aqui, que ele disse que eu falei que se faz gol é bom, se não faz gol é ruim. Na verdade, dos 3 jogadores que eu citei, que foram destaque, só um fez gol, que foi o Jean Carlos. Eu não citei o Guilherme Castilho, né? Na verdade, então, assim, já está negada aí a informação dele. Assim, ele está com dificuldade de interpretação. Falei que a defesa está mal, mas o David Ricardo foi o segundo melhor da partida. Exatamente. A defesa ela é composta pelos 2 laterais e por 2 zagueiros. Assim, uma peça ele pode ficar bem, pode se destacar enquanto o sistema não está funcionando. Porque assim, não é tão difícil assim. Não é tão difícil. Se tiver uma boa vontadezinha para escutar, você entende o que eu quis falar. Não exatamente. E aqui, enfim, é questão também de opinião. Léo escolheu aqui os melhores e os piores dele. O Gil aqui está no chat, né? Também destacou o dele, colocou o Eric, colocou outros jogadores aí que acabaram. Ele colocou o Castilho também. Pronto, coloquei. Pronto, eu acho que o Guilherme Castilho, no lugar do David Ricardo, estaria muito bem colocado, porque foi um jogador, como eu mencionei no meu comentário, que acelerou o jogo, que trouxe até o Janderson para o jogo, né? Acho que o Eric entrou bem mais uma vez. Isso, perfeito. E basicamente não tem essa de unanimidade. Léo está aqui olhando pela visão dele. Assim, se a gente fosse fazer uma pesquisa aqui com vários torcedores do Ceará ou outras pessoas que acompanharam o jogo, iam ter visões também diferentes. Então, tá tudo tranquilo.